começar. Então, muito prazer. Meu nome é Sara Usca. Como eu falei, já trabalhei alguns anos atrás aí na Live University. Hoje eu sou gerente de marketing. Trabalho desde 2017 com blockchain e criptomoedas. E vou falar um pouquinho aí da aplicabilidade, o que é o blockchain, como surgiu e a importância disso no setor de supply hoje para a gente no Brasil e no mundo, tá? Primeira coisa, não dá para falar de blockchain sem falar de Bitcoin, gente. Eu sei que são coisas completamente diferentes, eu vou explicar um pouquinho aqui. Às vezes, até quando a gente vai em banco para falar um pouquinho de blockchain, né, falam: você fala de blockchain, mas não fala de Bitcoin, tá? A primeira coisa que eu falo é que não tem como, porque o blockchain nasceu do Bitcoin. Eu vou passar aqui rapidamente pela história para contar para vocês, até para a gente entender todo esse contexto de como que chega no supply chain, né? Então, lá em 31 de outubro, no Halloween de 2008, uma pessoa, entidade, empresa, enfim, ninguém descobriu quem é até hoje, que é o Satoshi Nakamoto, não teve sua identidade revelada, a gente não sabe se é uma mulher, um homem, um grupo de pessoas ou uma empresa, mas foi o criador dessa tecnologia, né? Então, ele publicou o Bitcoin White Paper, que é a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que tinha uma única funcionalidade. Ele queria poder transacionar valores pela internet sem a intermediação de uma terceira parte, né? Então, se a gente parar para pensar como é que funcionam as transações no nosso sistema hoje em dia, que é atrelado grande parte ao sistema bancário, né? Então, se eu quero passar R$ 100 aí para o Denner, eu vou acionar o meu banco, vou falar que eu quero passar R$ 100 para o banco dele, que vai acionar o banco dele. Às vezes, se não for Pix, agora com Pix facilita um pouco, né? Vai levar um tempo, vai ter uma taxa, mas eu vou conseguir fazer aquela transação. Mas eu tive que envolver, no mínimo, um intermediário aí, se a gente fosse do mesmo banco. Se a gente não é do mesmo banco, eu estou envolvendo 2 intermediários. E a ideia do Satoshi Nakamoto é: olha, eu tenho aqui uma tecnologia para propor para vocês, que eu vou transacionar esse dinheiro pela internet e não vou precisar de uma terceira parte para fazer toda essa transação, né? E de que forma isso é possível hoje? Porque o banco, hoje em dia, né, pegando o exemplo do terceira parte do Bitcoin, das transações financeiras, ele faz toda a validação e a segurança daquela transação. Então, ele vai garantir que o dinheiro chegou, que eu tenho esse dinheiro. E o principal problema de você transacionar informações e dinheiro pela internet é o double spending. Porque quando eu mando um e-mail para você, eu fico com uma cópia do e-mail e você recebe outra cópia do e-mail. Se eu for mandar R$ 100 para você, eu não posso ficar com uma cópia desses R$ 100 e te mandar outros R$ 100, né? Então, esse era um problema que muitos tentaram transacionar, né? Fazer esse dinheiro pela internet. Não conseguiram resolver, mas o Bitcoin conseguiu, né? Então, essa é a proposta dele. Eu tenho aqui uma tecnologia para transacionar valores pela internet sem uma terceira parte envolvida. E vou colocar aí um comentário do Mark Anderson. Quem não sabe, ele simplesmente ajudou a criar o navegador www, o Mosaic, né, que a gente trabalha hoje, o primeiro www, e ele fala assim, que o Bitcoin nos dá, pela primeira vez, uma maneira de um usuário da internet transferir uma propriedade digital única para outro usuário da internet. Aí eu chamo a atenção para essa parte aqui que vai chegar daqui a pouco no supply. De modo que essa transferência seja garantida como segura e protegida. Todos sabem que a transferência ocorreu, ninguém pode contestar a legitimidade dessa transferência. As consequências desse avanço são difíceis de mensurar. Então, muita gente compara a tecnologia blockchain, que surgiu do Bitcoin, né? O Bitcoin é o white paper, e a partir dessa tecnologia desenvolveu-se essa cadeia de blocos, que é o blockchain, se compara à internet. Então, o que foi a internet? Né? Foi um divisor de águas na forma como a gente transaciona informações, valores e tudo isso, mas basicamente mais informações. Então, o blockchain, o Bitcoin, ele chega como sendo uma internet do dinheiro. Então, tão revolucionário quanto uma internet. E por que eu chamo a atenção aqui nessa parte em vermelha, né? De modo que a transferência seja garantida como segura, protegida, todos sabem, ou seja, transparente e ninguém pode contestar. Então, a gente vai tirar daí 4 conceitos da rede blockchain, que são os principais, que eu vou falar mais para frente, que estão entre a segurança, transparência, rastreabilidade e imutabilidade. Tá? Vamos falar, então, finalmente da rede blockchain. Então, quem inventou o blockchain? Não dá para falar que foi o Satoshi Nakamoto, porque ele inventou o Bitcoin. Mas a tecnologia que está por trás disso, que é o blockchain, que tem
inúmeras aplicabilidades, eu vou falar aqui do supply, foi o que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E o que significa a gente não ter uma marca, um criador, um pai desse projeto, né? Esse mistério aí de quem é, tudo. Você consegue ver a tecnologia por ela em si. A gente não consegue, a gente não tem essa possibilidade de desviar o viés da tecnologia. Ah, mas ele fez desse jeito porque ele é da empresa tal, é do interesse dele. Ele fez desse jeito porque quando ele trabalhou, sei lá onde, era dessa forma. Ah, tem problema porque o Satoshi não fez direito. Dá certo porque o Satoshi é um gênio. Então, não tem a quem culpar. A gente fala que o Bitcoin tem um pai ausente, né? Não tem a quem culpar e não tem como você desviar o viés desse interesse. A tecnologia pela tecnologia. Detalhe, o white paper do Bitcoin, ele é completamente open source. Então, qualquer um pode modificar aquele white paper da forma que achar mais pertinente. Tanto que hoje a gente tem milhares de tipos de criptomoedas. Se eu quiser fazer a Sarah Coin, eu posso pegar o white paper ali do Bitcoin, posso pegar esse software, que é open source, e modificar da forma que eu achar melhor. E foi daí que surgiu a rede blockchain. Qual que é a ideia, né, quando a gente tem distribuição de informação? Vocês já devem conhecer esse diagrama é do Paul Baran, ele foi desenvolvido ali pós-Segunda Guerra Mundial, mais ou menos época de Guerra Fria, quando a gente está pensando na distribuição da informação em um cenário de guerra, né? Se a gente tem uma distribuição centralizada, eu tenho um ponto que vai passar informação para todos os meus batalhões que estão aí a campo, e a guerra vai acontecer, né? A estratégia vai acontecer. Mas e se bombardeiam esse ponto daqui? Acabou. Toda a minha informação de guerra, minha estratégia de guerra morreu. O que não é nada seguro, né? Já na informação descentralizada, é como se eu tivesse várias bases de informação distribuídas ali pelo meu território, mas também essas bases distribuem informação para os demais. Ou seja, eu tenho aqui umas 4 ou 5 bases de informação. Se elas forem destruídas, toda a estratégia também morreu de novo. Então, eu estou perdendo aí essa informação. E a rede distribuída, que é hoje como acontece o blockchain, né, que é a proposta do blockchain. Eu tenho todas as partes dessa rede, é como se cada soldado daquele batalhão recebesse a mesma informação ao mesmo tempo. Então, eu não estou mais com informação centralizada em uma única base ali. Todos os soldados têm essa mesma informação. Ou seja, se eu destruir 99% desses soldados, eu ainda tenho toda a minha estratégia de guerra armazenada aqui nesse pontinho, porque as informações são distribuídas ao mesmo tempo para todas as partes. E isso muda a nossa visão. A gente poder fazer isso pela internet muda diversos processos para a gente. Então, o que é, né? Como funciona essa rede blockchain? Então, vocês imaginem, eu vou usar de novo o exemplo do Bitcoin, que foi o primeiro, né? Para a gente entender como que foi criado. Lembrando que a tecnologia ela é sempre um meio para alguma coisa, ela nunca é o fim, né? E o meio que a gente está utilizando é para atingir esse fim de transação sem intermediários. Então, imagina que eu quero passar aí R$100 em Bitcoin para o Denner. Fiz essa transação, fiz essa ordem, né? Então, olha, eu quero passar R$100 para o Denner. E diversas pessoas estão fazendo isso ao mesmo tempo pelo mundo, tá? A rede blockchain, ela pode ser pública ou privada. A do Bitcoin, ela é pública. Ou seja, é uma rede mundial. Pelo mundo todo, tem pontos dessa rede espalhados. A gente chama esses pontos de nós. Então, eu fui, dei essa informação, né? Eu fiz essa transação, quero passar os R$100 para o Denner. Todo mundo ao redor do mundo está colocando transações também a serem realizadas. E o que vai acontecer? A gente tem os mineradores, que são alguns pontos, os nós da rede, que têm um papel. Isso é uma responsabilidade muito importante. Eles vão agrupar essas transações, essas informações, tá? A informação que eu estou trabalhando aqui, eu passei R$100 para o Denner. Eles vão agrupar numa espécie de... Imagine que são linhas. Cada transação é uma linha, eu vou agrupar em uma página. Essas páginas são os blocos. Então, o bloco nada mais é do que essas informações todas reunidas. E o que eu preciso fazer com essas informações reunidas? Eu preciso colocar num livro razão. Como se fosse um livro razão de cartório. Então, cada transação é uma linha, cada bloco é uma página. E o livro onde todas essas transações ficam registradas é o meu blockchain. É a cadeia de blocos. Eu tenho um esqueminha aí que eu vou explicar um pouquinho melhor o funcionamento. Só que esses acessos, essas informações, essa rede, ela tem algumas regras, muito rígidas, aliás, que são elas. As informações em si
não ficam expostas, apenas a sua impressão digital. Vou parar um pouquinho aqui para falar de impressão digital, né? A gente está falando do hash. Não sei se todos vocês estão familiarizados com esse termo, mas o hash nada mais é como se fosse um CPF daquela informação digital. É o identificador único. Então, se você tem uma foto hoje no seu celular, no seu computador, você pode extrair, calcular o hash dessa foto. Que vai ser, o hash ele vai ter o tamanho de 32 bytes, ou seja, eu posso ter um filme de 100 gigabytes, que eu posso resumi-lo em 32 bytes, extraindo esse hash. E como eu falei, ele é um identificador único. Se eu mudar um pixel, se eu botar um Photoshop ali para tirar uma ruga naquela foto, o hash daquela foto vai ficar completamente diferente. Porque o hash é baseado justamente nas informações que eu estou colocando ali. Por que isso é importante, gente? Se eu coloquei ali que eu quero passar R$100 para o Denner e o Denner for tentar, ou alguém for tentar adulterar isso e falar que eu passei 150, isso é impossível. Porque o que está registrado na minha cadeia é o hash. E se eu mudar aquela informação, eu estou mudando o hash. E fica mais complicado ainda. Vocês lembram que eu falei para vocês que os blocos são alinhados, assim, linearmente mesmo, das informações? Cada bloco também tem um hash, também tem um identificador único. E esse identificador único é baseado nos hashes das linhas do livro, daquelas informações. Ou seja, se eu alterar de novo ali com o Photoshop a ruga que eu quero tirar, eu vou ter que alterar a cadeia inteira, porque eu mudei aquele hash, e daí o hash do próximo bloco foi baseado nele. Então, para adulterar qualquer informação que eu tenho, eu teria que alterar uma rede inteira de blocos. E atualmente a gente não existe capacidade de força computacional para fazer isso. Por isso que eu posso falar que uma das características é a imutabilidade. Vou chegar ali no próximo slide. Mas o ponto que eu estava falando aqui é das informações não ficarem expostas, ou seja, mesmo sendo transparente a rede blockchain, eu não sei o que está acontecendo ali dentro, eu só sei que aquilo não foi alterado porque eu tenho aquele hash, o que garante para a gente a privacidade das informações. Então, de novo aqui, para a informação ser agrupada em lotes, ela precisa primeiro ser validada, ou seja, lembra aquele papel que o banco fazia de ver se eu ainda tenho R$100 para mandar para o Denner ou se eu não tenho? Os nós vão fazer tudo isso. Os pontos da rede distribuída são quem vão validar essa informação para mim. Vou mostrar mais ou menos como funciona aqui nesse esqueminha, né? Então, como funciona uma transação? Como eu falei, eu fiz a requisição de uma transação. Essa transação vai ser agrupada em blocos. E, nesse momento, o que eu preciso para colocar esse bloco na minha cadeia? Ele não está na minha cadeia ainda, eu preciso validar isso antes. Então, todos os nós da rede, a rede inteira, ou seja, os softwares instalados nos computadores, eu não preciso ser nem especialista, eu só preciso ter o software, no caso do Bitcoin, o Bitcoin Core, eu só preciso ter ele instalado na minha máquina, e esse programa aí que o Satoshi Nakamoto inventou, esse software que ele inventou, vai fazer justamente a validação dessas informações. Então, vai ver se eu tenho dinheiro suficiente, se uma parte que está enviando para outra realmente existe, vai fazer essa validação e vai tentar colocar esse bloco na rede, porque todos nós estamos fazendo isso ao mesmo tempo. Então, tem vários blocos ali sendo validados, mas só um bloco a cada 10 minutos na rede Bitcoin pode ser incluído na rede. E como é que eu decido qual bloco vai ser, né? Existe um processo que chama Proof of Work, ou prova de trabalho, em que esses nós da rede vão fazer uma espécie de conta matemática muito difícil, e quem terminar primeiro vai ganhar o direito de colocar o seu bloco no blockchain. Isso gasta muita energia elétrica, tá? Não posso baixar aqui no meu computador, que eu não vou ter capacidade computacional suficiente para fazer isso. Antigamente, no começo da rede, sim, hoje em dia, não. Então, por que os nós vão gastar tanta energia elétrica para validar essa transação? Para que isso, né? Porque tem uma recompensa em bitcoins, no caso da rede Bitcoin. Então, quando eu colocar um bloco na rede, eu vou ganhar hoje 6,75 bitcoins. Esse valor cai pela metade a cada 4 anos, mas eu tenho uma recompensa financeira. Então, depois dessa explicação complicada ali, o que eu consigo entender? Eu tenho uma rede distribuída pelo mundo, garantindo a validação, a autenticidade, a veracidade daquelas informações ao mesmo tempo. E é mais vantajoso eu validar do que eu fraudar,
porque eu não tenho capacidade computacional para fraudar todos os blocos. Mas eu vou ganhar mais ainda se eu fizer do jeito certo, se eu tiver uma recompensa pelo meu bom trabalho de validação. Ou seja, eu estou fazendo com que uma rede global garanta que a minha informação está segura. E isso eu não precisei envolver ninguém. Eu não envolvi, não tem um dono. Bitcoin Blockchain não tem um dono, não tem uma empresa. É a rede toda trabalhando junta para ter essa recompensa. Se a empresa cair, se o presidente da empresa for corrupto, ou aconteça o que acontecer, der um golpe, seja o que for, essa rede nunca vai cair, porque ela não tem um dono. Ela roda pela internet globalmente. Então, a gente já consegue ver algumas vantagens muito interessantes nesse esquema que eu estou explicando para vocês. E as principais características que mais nos chamam a atenção aqui para o supply e para qualquer outra aplicabilidade de blockchain são justamente essas. Então, a imutabilidade, como expliquei para vocês, é impossível quebrar esse cálculo de hashes entre os blocos. Então, hoje, a informação que eu coloquei lá está escrita em pedra, não tem como mudar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente se isso é sempre bom ou não, né? Eu estou dando um spoiler aqui. A transparência, por quê? No momento que eu validei aquele bloco e coloquei na rede, todos os nós da rede vão receber aquela mesma cópia do livro. Vão receber toda aquela informação daquele jeito e ao mesmo tempo. Então, deixa eu voltar aqui, ó, nessa rede distribuída. Imagina que entrou um bloco, todas aquelas transações estão validadas, todo mundo aqui, cada pontinho, vai receber uma cópia daquilo e ninguém pode falar, ah, no meu registro está diferente. Eu vi aqui que ele mandou R$200, não mandou 100. Não existe isso. Todo mundo tem a mesma cópia, tá? Então, a gente tem a transparência nesse sentido. De novo, dando um spoiler aqui, imagine se a sua cadeia inteira de supply chain pudesse ter as mesmas informações ao mesmo tempo. Quanto tempo a gente perde batendo dados, batendo informações para cada fornecedor, para cada parte envolvida na minha cadeia de supply chain, né? Quanto que eu consigo economizar se eu tivesse informação centralizada e transparente? Um monte, né? Rastreabilidade, por quê? Eu não estou falando que esse livro fica com todas as transações ali registradas. Então, eu consigo ver da onde veio os R$100 que eu passei em Bitcoin, que eu passei para o dele, eu consigo ver todo o rastreio daquele dinheiro desde que ele foi emitido. E onde que está a emissão do Bitcoin, por exemplo? Na recompensa que o nó da rede vai ganhar de validar as transações. Então, eu consigo ver o caminho do dinheiro desde que ele nasceu até onde ele for caminhando, né? Imagine se a gente quisesse fazer isso com real, com dólar, com moeda fiat, né? Nem a Receita consegue fazer isso, quem dirá a gente. Então, rastrear essas transações, esse fluxo de informações, desde que a informação nasce, é algo sem precedentes aqui na nossa história mesmo de processos entre as empresas, entre as instituições. E segurança, justamente porque eu falei que nenhuma informação fica exposta, é tudo criptografado na base dos hashes. Então, eu posso falar do que eu quiser ali dentro, eu posso transacionar qualquer tipo de informação que eu não vou ficar exposto. E é impossível de quebrar essa privacidade, né? Porque eu consigo, a partir das informações de um arquivo, extrair o hash, mas a partir do hash eu não consigo extrair as informações. Eu não consigo tirar ali daquele número, daquele sequência de 32 bytes, eu não consigo tirar o meu filme inteiro de 100 gigabytes, por exemplo. Mas eu consigo garantir que aquele filme não foi alterado, senão aquele hash teria sido alterado também, né? E aqui falando um pouquinho de uma aplicação que não vai tanto para supply chain, mas a gente consegue registrar, em vez de transações, como eu estou falando dos bitcoins, obras de arte. Vamos supor uma foto. Eu tirei uma foto, quero registrar que quem tirou aquela foto fui eu, e não tem alteração daquela foto. Então, não posso tirar a cara do Lula e botar do Bolsonaro, ou do Bolsonaro e colocar do Lula, não posso fazer nada disso, né? Cada vez que eu coloco uma transação, uma informação no blockchain, ele também fica com timestamp, ou seja, um selo de tempo. Então, se eu colocar lá que quem registrou aquela foto foi a Sara no dia 4 de outubro, ao meio-dia, não pode vir alguém daqui a 10 anos falar, ah, não, essa foto é minha, eu que tirei aí, ó, o prêmio é meu, sei lá. Porque eu tenho aquele selo de tempo. Então, eu consigo também garantir a ordem cronológica que as informações foram sendo imputadas na rede. Isso também é uma valia imensurável, né? A gente está descobrindo aí as aplicabilidades do blockchain ainda, mas só dessas 4 características que eu falei para vocês, eu imagino que a cabeça já vai lá longe, né? Onde que isso pode ser aplicado.
E tem mais uma aplicabilidade ainda que surgiu do blockchain, que são os smart contracts. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar aí dos contratos inteligentes, e a gente brinca que eles não são nem contratos e nem inteligentes. Eles têm esse nome, né? Mas não é nem contrato nem inteligente. Nada mais os smart contracts nada mais são do que blockchains programados com regras e acordos pré-definidos. Quem criou isso foi a rede Ethereum. Então, como eu falei, a gente tem a rede Bitcoin, a gente tem a rede Ethereum, a gente tem a rede, enfim, inúmeras redes, porque eu posso pegar aquele white paper do Satoshi Nakamoto e transformá-la da forma que eu achar melhor. Então, a rede Ethereum começou com os smart contracts. Esse tem um dono, é o Vitalik, que é um menino, acho que ele deve ter 21 anos agora, ele criou isso, sei lá quantos anos atrás, o cara é um crânio, um gênio. E ele inventou essa rede que possibilita os smart contracts, que nada mais são do que contratos, entre aspas, né, autoexecutáveis. Então, hoje a gente tem um contrato formal escrito em linguagem jurídica. Agora a gente vai ter um contrato escrito com linguagem de computador. A gente vai programar ali o que a gente quer que aconteça. Vou dar um exemplo muito básico para vocês. Eu pegando já supply chain, né? Esse contrato ele só vai ser executado quando as partes cumprirem o que está acordado. Então, vamos supor que eu tenho um fornecedor, eu faço bijuteria aqui, e eu vendo para uma loja que vai distribuir aquilo e vai fazer a venda para o usuário final. Sou fornecedor de bijuteria para essa loja. Eu consigo fazer um contrato autoprogramável que, no momento que meu brinco que eu fiz, foi vendido ali na loja de bijuterias, caiu o pagamento, necessariamente eu já vou receber minha comissão. Então, qual que era o meu acordo ali, né? Que eu vou ganhar 10% do que foi vendido naquela loja. Esse é o nosso contrato. Então, o contrato vai se auto-executar. Assim que o dinheiro cair na carteira daquela loja, 10% automaticamente já vão vir para mim. Então, olha a burocracia que a gente pulou aí, né? Outra aplicabilidade muito boa, crowdfunding, doações. E se eu quiser, eu adoro a causa animal. Quero doar R$2.000 para essa ONG, mas eu não conheço direito essa ONG. Eu vi no Instagram, mas eu não sei se eles são idôneos, não sei o que vão fazer com o meu dinheiro, mas eu quero que eles comprem ração com aquele dinheiro. Não quero correr o risco do dono pegar esse dinheiro e embolsar. Eu consigo, através de um smart contract, falar: olha, eu estou te dando aqui R$2.000, mas esses R$2.000 você só pode gastar nesses 3 endereços aqui, nessas 3 lojas de ração que eu estou passando para você. Se você tentar comprar um carro, uma roupa, o dinheiro nem vai estar lá, nem vai dar para gastar esse dinheiro. Então, você só pode gastar com ração. Ou seja, eu estou garantindo de que aquele dinheiro está indo exatamente para o destino que eu quero que ele vá. Imagina isso para pagamentos de salários, para bonificação de funcionário, pagamento de fornecedores, como eu dei o exemplo aqui, né? E dentro de uma cadeia, quantos fornecedores, quantas transações a gente faz ali dentro. Então, a aplicabilidade disso também é absurda. Um pouco mais para frente também eu vou falar de smart contract e IoT, internet das coisas, como que a gente consegue casar essas duas tecnologias para também ter benefícios aí no nosso supply. Agora, falando um pouquinho mais de supply chain, né? Trouxe uma frase um pouco pesada aqui que eu peguei da Forbes. O que eles estão comentando, né? Tudo bem que foi um pouco drástico, mas que o supply chain está quebrado. Então, o que eles alegam? Eles falam que, como a produção de mercadorias está muito globalizada, e principalmente a maioria das nossas mercadorias está vindo da China hoje para o mundo todo, a complexidade desse número de fornecedores e instituições, agentes, empresas que a gente tem que distribuir pelo mundo, que o blockchain acabou ficando tão pesado na sua própria complexidade que ele está quebrado, que a gente acaba perdendo mais tempo, mais dinheiro e mais energia no próprio processo do que na finalidade do processo. Então, eu estou perdendo, de repente, eu estou perdendo tempo de venda ali que eu podia estar colocando, preso nessa burocracia de se minha mercadoria chegou, se o produto está intacto, enfim. Então, eles afirmam aqui que o blockchain está quebrado na sua própria complexidade. E como já esteve mais quebrado ainda, né, eles falam que a gente teve alguns avanços que melhoraram isso. Então, antes era só navio, só dava para fazer transporte aí por navio. Aí a gente tem as ferrovias. Aí o controle de valores, a gente não tinha computador. Década de 80 veio a internet, os computadores para a gente, né? Então, a gente tem algumas tecnologias que vão facilitando o modo como a gente faz supply hoje.
E o blockchain entra como uma dessas tecnologias para recuperar esse sistema quebrado, né, que eles chamaram, que virou tão complexo que está se perdendo nele mesmo. Então, que benefícios a gente tem, assim, de fato, do blockchain para o supply chain, além dos que eu já exemplifiquei aqui, né? Então, a gente promove uma logística mais rápida e enxuta de um comércio global. Como eu falei, as redes, elas podem ser mundiais, como também pode ser uma rede daquela minha cadeia de fornecimento, né? Eu não preciso ter uma rede pública de blockchain que qualquer um entra a hora que quiser. Eu posso fazer com que aquela minha cadeia, aquela minha rede, seja composta pelas empresas, pelos meus fornecedores, pelos meus transportadores, de repente. E tá ali um blockchain privado, que todo mundo recebe as mesmas informações. Eu melhoro a transparência, a rastreabilidade entre as cadeias, né? Como eu falei, se eu tenho toda a informação registrada do mesmo jeito em um lugar só, eu consigo rastrear exatamente de onde veio aquele problema. Minha carga foi roubada. Peguei material, sei lá, daqui, vou dar um exemplo aí de uma entrega em Uberlândia. Minha carga foi roubada. Onde foi roubada essa carga? Qual foi o distribuidor? Que parte da cadeia o meu produto estava quando isso aconteceu? Quem é que vai ressarcir esse usuário? Sou eu? É a transportadora? É o meu revendedor? Então, a gente às vezes perde muito tempo identificando isso, né? Automação de processos comerciais com os smart contracts. O exemplo aqui que eu dei, né? Imagina se você não precisasse emitir uma nota ali, daí você passa o repasse para aquele seu fornecedor, D mais 30, se ele quiser adiantar, fazer um D mais 2, tem um juros, tem isso, aquilo. Não, para com tudo isso. Vai ser tudo automatizado. Então, imagina o tanto de tempo que a gente vai economizar. Vai garantir a autenticidade das informações, como eu falei, é impossível de alterar uma informação que está na rede. Vai a imutabilidade também vai garantir. Garante também a perfeita condição dos produtos que chegam até o consumidor. Vou falar um pouquinho disso mais para frente, depois num case que eu vou contar. Garante a fonte ética das informações. Como eu falei, sem precedentes essa história do não poder alterar aquela informação, né? Imagine aí quantos problemas públicos a gente teve com corrupção e etc. De, esse registro eu mandei tanto, né? Eu mandei tanto, mandei aquilo. Imagina o que a gente podia fazer se a gente parasse de gastar energia garantindo que as coisas são feitas de forma ética, né? Acho que ia poupar nosso tempo ali, não tem, sem nem como mensurar quanto. E também vai ajudar a gente no desperdício de produtos, né? Vou falar um pouquinho mais para frente também desse case para frente na apresentação. Tem um case específico para falar de produtos. Então, exemplo de entrega aí no sistema tradicional. Se eu estou mandando uma mercadoria para Uberlândia, por exemplo, né? Eu tenho aqui o vendedor que vai tá com a mercadoria aqui, ele vai contratar uma transportadora que vai mandar para a empresa lá de Uberlândia, que está recebendo, que vai contratar um motorista terceirizado e daí vai chegar no seu usuário final. Olha o tanto de informação, reparem que as flechas vão e voltam, né? Então, troquei a informação aqui na minha primeira etapa do processo, beleza. Depois eu tive que trocar de novo aqui, então vai e volta de mais informações e depois de novo. Para uma informação se perder ou ser alterada aqui é muito fácil, a gente sabe que acontece demais, né? Tanto que a gente tem as empresas, grandes empresas, precisam ter toda uma área de logística reversa para lidar com devoluções, essa parte bem de quem toma conta de qual parte do processo, né? Então, a gente está indo e voltando com informações o tempo todo. Se a gente usa a tecnologia blockchain para essa entrega, por exemplo, olha essa seta aqui, como ela é linear. Olha como todas as partes, então o motorista que vai entregar o celular que eu comprei aqui em São Paulo, em Uberlândia, ele já consegue ver onde está esse celular. Agora ele está no transportador de São Paulo. Daqui 3 dias ele chega. Mas e qual que é o valor dessa carga? O valor é tanto. Onde que ele está? Ele foi roubado, de repente? Teve um assalto aqui do transporte de São Paulo para Uberlândia? Então vai ser a empresa de São Paulo que vai ressarcir? A gente já tem todas essas informações de bate-pronto e as 4 partes envolvidas nesse processo têm o mesmo dado. Eu não perco mais tempo aqui indo e voltando com informações, tá? Então, só para a gente ver o potencial aí do blockchain no supply.
Vamos falar finalmente agora das aplicações, né? Parece coisa muito do futuro isso, né? Puta, tá longe de acontecer, tá? Imagina, as tecnologias, Bitcoin, gente, a primeira transação aconteceu no dia 3 de janeiro de 2009. Então, a gente tem aí um pouco mais de 10 anos de uma tecnologia, né? O que se dá para fazer em 10 anos? Muita coisa. Hoje em dia, ela já avançou demais. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. A gente tem uma startup americana, Baxter 360, que eles fazem venda de café. Então, qual é o conceito deles, né? Traceability from crop to cup. Então, desde a colheita, eles querem que rastrear o grão de café desde a colheita até aquele último revendedor ali, né? Então, eles querem garantir que aquele café mais caro, que vem de campos especiais, não sei da onde, que ele realmente está vindo daquele lugar, né? Então, eu consigo fazer um comércio mundial rastreável, é o que eles estão fazendo, né? Que utiliza criptomoedas no ressarcimento dos fornecedores, exatamente como esse exemplo que eu dei. Então, assim que o café é vendido, automaticamente o fornecedor vai receber a porcentagem dele ali. E tem um plus aí muito bom para o marketing. Eu que sou gerente de marketing, achei isso o máximo. O consumidor, os coffee lovers, né, que é apaixonado por café, ele consegue ver exatamente da onde veio aquele café que ele está bebendo. Então, a embalagem de café tem ali um QR Code que eu só vou escanear e eu vou poder ver a procedência daquele meu café, né? Eu consigo ver, inclusive, tem agrotóxico envolvido no plantio. Nem sei se coloca agrotóxico em café, gente, estou dando um exemplo. Mas de que forma isso foi cultivado? Veio de uma zona de desmatamento legal ou ilegal esse cultivo de café? Eu consigo ter todos esses registros aqui nessa rede. Então, eles já estão com isso em andamento, tá dando super certo para o marketing deles, foi muito bom, e também para ter essa rastreabilidade dos grãos. Outro exemplo, pegando aqui o Walmart, né? Eu falei que eu dei um spoiler lá para frente do IoT. Oi? Alguém abriu o microfone aí? Querem falar alguma coisa? Não, não, Sara, mas aproveitando que você abriu, tem mais 2 minutinhos para concluir aí, Sara. 2 minutinhos? 2 minutinhos. Vixe, então vou dar uma corrida aqui, que dá falando bastante coisa. Vou falar do Walmart, gente, carne suína. Então, o Walmart está usando o blockchain para rastrear toda a carne que vem da China deles. Então, para garantir que esse produto não estrague, por exemplo, eu consigo usar IoT, internet das coisas. E se o meu caminhão que está transportando aquela carne estiver numa temperatura acima do que ele deve estar, por exemplo, eu consigo já rastrear que aquele produto não está bom para consumo. O que evita muito desperdício aí, né? Segurança alimentar. Quando a gente tem uma doença em alguma fazenda, alguma praga, alguma coisa assim, isso vai se refletir no consumo final daquele produto. É muito difícil. O controle de doenças dos Estados Unidos, eles medem que a gente leva 2 meses para descobrir de que fazenda veio aquilo para poder consertar, né? Então, essa parte de segurança alimentar é muito onerosa. Com o blockchain, empresas como a Nestlé, o Walmart e Unilever já estão fazendo essa rastreabilidade. Inclusive, do Walmart, além da carne suína, agora todos os fornecedores de espinafre e alface têm que estar no blockchain deles, tá? Consigo registrar diamantes também, garantindo que aquele diamante não veio de áreas de diamante de sangue, por exemplo. Na minha apresentação tem todos os textos que eu mandei para vocês, vocês conseguem ler com calma. A IBM também está fazendo isso com frete marítimo. Então, outro case aí muito interessante que todas as partes conseguem ver o que está acontecendo. Agora, será que blockchain serve para qualquer tipo de supply? Será que o meu case de supply chain é para colocar no blockchain? Tem uma árvore de decisão aqui para a gente identificar se faz sentido. Perguntas como: eu preciso de um banco de dados distribuído? Toda a minha rede precisa dessas mesmas informações? O meu banco de dados ele pode ser imutável? Cartão de crédito, por exemplo, não pode ter um banco de dados imutável. Quem nunca sofreu uma fraude aí no cartão de crédito precisou ter algum valor estornado, né? Então, eu precisei mudar aquele registro. Então, será que o blockchain é para todo mundo? Não é para todo mundo, né? É um projeto caro que precisa ser avaliado com esses pontos aqui para ver se vale a pena investir na sua empresa ou não. O que nos leva a pensar, o blockchain, ele é algo que precisa acontecer necessariamente? Ele é um must ou ele é um maybe ainda, né? Que fase que a gente está aí da tecnologia?
Tem alguns desafios-chave ainda, né? Todo mundo pergunta, Sara, quanto que você ganha de comissão para falar de blockchain? Quanto você ganha do Bitcoin? Não existe isso, gente. É uma tecnologia que eu sou entusiasta, que eu acho o máximo, mas que a gente tem que identificar que ela também não está no seu momento perfeito e ideal. A gente precisa de uma adoção mais forte para a indústria. A gente não tem uma adoção ainda, né? Então, se todos os meus fornecedores não estiverem ali na cadeia, não vai funcionar. A gente não tem leis governamentais muito específicas para isso ainda, então também está nesse processo. Evolução tecnológica, o blockchain ainda acaba sendo um pouco lento para alguns processos quando a gente aplica. Então, constantemente, os desenvolvedores estão ali aperfeiçoando essa tecnologia para garantir a escalabilidade. Então, a gente ainda está nessa maturação da tecnologia. E a gente precisa também lembrar de um ponto muito importante. Se as informações são escritas em pedra, e se eu colocar uma informação falsa no meu blockchain? Ela vai ser propagada eternamente, né? Então, aquela informação falsa vai estar ali sendo replicada. Então, como é que a gente garante a qualidade das informações que estão sendo imputadas ali? Também é um desafio que a gente passa aí com a rede blockchain, mas esses desafios estão sendo todos trabalhados e a gente espera que no futuro bem próximo, como eu falei, a tecnologia tem um pouco mais de 10 anos, as oportunidades são imensas, a gente imagina que no futuro bem próximo já vai estar rodando aí bem redondo e evoluindo cada vez mais. Mandei aí para a apresentação de vocês também links para vocês lerem mais, saberem mais, conhecerem mais cases. E eu corri um pouquinho agora no final, mas se alguém tiver alguma dúvida, tá aí meus contatos, meu LinkedIn. Adoro falar disso. A única coisa que eu não sei falar, que todo mundo me pergunta, é: Bitcoin vai subir? Não vai subir? Não faço ideia, gente. Então, não sei como ficar rico com Bitcoin, então não mandei essa pergunta para mim. Mas dúvidas da tecnologia, eu fico aí à disposição. Podem me contatar. É isso. Muito obrigado, Sara. Excelente palestra, excelente tema, né? Eu também sou entusiasta e todas as tecnologias que vêm a reboque do 4.0, blockchain é uma delas, né? Você falou um pouquinho também de IoT, tema super relevante. Duas coisinhas, tá? A obra não atrapalhou e eu vou cobrar meus R$100 aí que você falou que vai me transferir, tá? Então depois eu te mando um e-mail. Bom, acho que uma síntese do que você disse, né? A gente ainda está tateando, só pode imaginar o que a blockchain vai trazer no mundo da supply chain, quando a gente fala de S&OP, Customer Service, logística internacional, e o uso coletivo ele vai ser fundamental, né? Que indo para a supply chain mexe todo o outro aspecto. E um core da tua palestra que eu achei bem interessante foi a questão de como a blockchain ela tem até um aspecto idílico, né? Do reforço positivo. Faça o certo que isso vai te beneficiar, e tem uma questão de... Tem uma coisa atrás da tecnologia de construção social, de compartilhamento, que eu particularmente gosto de imaginar que é o futuro das relações humanas. Então, eu queria te agradecer, Sara. Muito obrigado pela tua apresentação, pelo teu tempo. Tem algumas perguntas que vão estar lá no Telegram. Dado o nosso tempo, a gente não vai conseguir responder aqui ao vivo, mas você pode entrar lá depois no Telegram e responder perguntas do pessoal, tá bom? Em nome da live, muito obrigado. Obrigada, gente. Podem mandar dúvida para o meu e-mail também, se quiserem, tá?